Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Almin e hoje vamos à leitura do capítulo 9 da obra Frankenstein de Mary Shelley. No capítulo anterior eu pedi que vocês prestassem mais atenção no comportamento do Victor, exatamente. Na minha visão, ele tem um comportamento extremamente egoísta, principalmente quando ele está ali diante da Justine, condenado injustamente a morrer por conta de ter sido acusada de matar o irmãozinho dele. Ele sabe quem foi o assassino, de certa forma ele foi o responsável por isso, e ele fica calado e em pensamento ele fica ali tergiversando, divagando, achando que ele é muito mais sofredor que a pobre da Justine que estava ali condenada injustamente. Então, assim, prestem também atenção nesse novo capítulo, ele continua com esse mesmo tipo de comportamento. E, claro, foge das suas responsabilidades. Que, aliás, essa fuga de responsabilidade dele vai desde o momento que a própria criatura acordou, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos a essa leitura. Capítulo 9. Nada é mais doloroso para a alma humana do que a lassidão, o trágico marasmo, que sobrevém à rápida sequência de fatos e sentimentos tumultuosos, como a paisagem desoladora da floresta após a passagem destruidora da tormenta. Justine morrera e eu estava vivo. O sangue continuava a correr em minhas veias e nada poderia remover o sofrimento e o remorso que oprimiam, a premir meu coração. O sono desapareceu de meus olhos. Eu errava como um espírito do mal, pois fora o causador de atos de horror indescritível, convencido ainda de que mais, muito mais estaria por vir. Entretanto, minha tendência era para a bondade e para o amor. Iniciar a vida com as melhores intenções. Ansiava pelo momento de pô-las em prática e tornar-me útil ao próximo. Agora, tudo viera por terra. Em vez da paz de consciência que me permitisse olhar com serenidade para o passado, dele colhendo novas esperanças, debatia-me nas garras do remorso, renegando o que fizera, mergulhando num sentimento de culpa que me arrastava a um inferno difícil de ser descrito pela língua humana. Esse estado de espírito acabou por abalar minha saúde, ainda não recobrada de todo desde o primeiro choque. Eu fugia às pessoas. Fazia-me mal tudo o que pudesse lembrar a alegria. Mergulhava na mais negra, profunda e mortal solidão. Meu pai sofria ao perceber a alteração de meus hábitos e minha conduta, esforçando-se por persuadir-me a retomar a coragem de reagir ante a desdita. "Pensa você, Victor", dizia ele, "que eu também não sofro? Ninguém pode querer mais a um filho do que eu a seu irmão. Mas não é nosso dever evitar mal maior aos que sobrevivem, poupando-lhes nossas frequentes demonstrações de dor? Pois você também tem esse dever para consigo mesmo. A mágoa excessiva impede o desempenho das obrigações de cada dia, incapacitando o homem, afastando-o do caminho do progresso e das boas coisas que sempre restam a se aproveitar da vida." O conselho, apesar de bom, era de todo inaplicável ao meu caso. De bom grado tentaria ocultar meu sofrimento e consolar os amigos, não fosse a sombra do remorso e do terror do que estava por vir a acompanhar-me passo a passo. Nada mais podia responder a meu pai, senão lançar-lhe um olhar de desespero e procurar ocultar-me da sua vista. Nessa época fomos para nossa casa em Beurive. A mudança fez-me bem. A vida em Genebra, com suas portas fechando-se regularmente às 10 horas e impedindo-me de permanecer junto ao lago após essa hora, tornara-se penosa para mim. Agora, porém, estava livre. O lago era sempre meu. Muitas vezes, após a família recolher-se, eu tomava o barco e passava muitas horas sobre as águas. Outras ocasiões, as velas soltas deixava-me levar pelo vento ou, então, remava até o meio do lago e deixava o barco seguir ao sabor da corrente. Enquanto eu ficava deitado com as mãos cruzadas na nuca, olhando o céu, entregue às minhas miseráveis reflexões. Não raro, em meio àquela completa solidão, quando tudo em torno era paz e eu o único ser a vagar naquele cenário tão aprazível, excetuando um ou outro morcego ou rãs,
cujo coachar somente ouvia ao aproximar-me das margens. Não raro, digo-lhe, eu era tentado a mergulhar no lago silente e deixar que as águas se cerrassem sobre mim e meu infortúnio para sempre. Continha-me, todavia, ao pensar em Elizabeth, tão sofrida, tão corajosa, a quem eu amava e cuja existência estava ligada à minha, desde que em seu leito de morte, minha mãe entrelaçara as mãos dela às minhas. A lembrança de meu pai e do irmão que me restava trazia-me também a realidade da minha fraqueza momentânea ao pensar em deixá-los, expondo-os, quem sabe, aos malefícios do demônio que eu atiçara contra eles. Perseguia-me o pressentimento de que tudo não estava terminando e que o monstro voltaria à carga com sua maldade e sua fúria. Na verdade, haveria sempre motivos para temores, enquanto algum ser que eu amasse estivesse vivo. Minha obsessão por esse demônio é difícil de ser descrita. Quando pensava nele, enchia-me de rancor, meus olhos se inflamavam e eu era tomado pelo ímpeto de extinguir a vida que impensadamente lhe dera. Meu anseio de vingança rompia todas as barreiras da moderação ante a evidência de sua maldade e de seus crimes. Eu subiria ao mais elevado píncaro dos Andes, se pudesse, para dessas alturas atirá-lo ao sopé. Nessa tétrica expectativa, eu ansiava por reencontrá-lo em meu caminho e fazê-lo pagar pela morte de William e Justine. A nossa era a casa do luto. A saúde de meu pai fora abalada pelos últimos acontecimentos. Elizabeth vagueava em sua tristeza sem mais encontrar prazer nos seus afazeres do cotidiano. Não era mais aquela criatura feliz e despreocupada que, na adolescência, percorria comigo as margens do lago e tecia as teias irisadas do nosso futuro. Quando penso, querido primo, dizia ela, na morte miserável de Justine Moritz, não mais vejo o mundo e suas obras sob a mesma luz de outrora. Antes, eu considerava o relato das maldades e injustiças que lia nos livros, ou de que ouvia falar, como coisas de tempos idos ou males imaginários. Mas, agora que a desgraça veio até nós, os homens me parecem monstros sedentos de sangue, sempre prontos a se devorar uns aos outros. Contudo, sei que sou injusta. Todos acreditavam que aquela pobre menina fosse culpada, e se ela tivesse cometido o crime pelo qual sofreu, sem dúvida seria a mais desprezível das criaturas humanas. Que maior crueldade poderia haver do que, pela simples cobiça de uma joia, alguém assassinar o filho de seu benfeitor e amigo, uma criança que parecia amar como se fosse fruto de suas entranhas? Repele-me a ideia de qualquer ser humano tirar a vida de um semelhante, mas certamente consideraria uma tal criatura indigna do convívio da sociedade, e sei que esta é também sua opinião. Ah, Victor, pobre de mim! Onde o falso tanto se pode assemelhar ao verdadeiro? Que segurança de felicidade pode haver nesse mundo? Sinto-me como se estivesse caminhando à beira de um precipício, perseguida por uma multidão que tenta tirar-me ao abismo. William e Justine foram assassinados, e o criminoso escapou. Talvez ande pelo mundo à solta e quem sabe até respeitado. Contudo, ainda que eu fosse condenado a pagar no cadafalso por semelhante crime, eu não trocaria meu lugar pelo desse desgraçado. Enquanto assim falava, não fazia ideia da agonia que suas palavras me causavam. Eu, se não de fato, pelo menos de direito, era o verdadeiro criminoso. Elizabeth percebeu a angústia em meu rosto e, tomando minha mão carinhosamente, prosseguiu. Meu querido amigo, você precisa acalmar-se. Deus sabe o quanto tudo isso me afetou, mas não estou tão mortificada quanto você. Há uma expressão de desespero e por vezes de vingança em seu rosto que me faz tremer. Caro Victor, abandone esses pensamentos. Lembre-se dos amigos que o rodeiam e que concentram em você todas as suas esperanças. Será que perdemos o dom de torná-lo feliz? Desde que amamos, enquanto somos fiéis uns aos outros e podemos colher as bênçãos dessa terra de paz e beleza, que também é sua, por que permitir que algo venha quebrar nossa tranquilidade? E por que, perguntava-me eu, não poderiam estas palavras daquela a quem eu prezava acima de tudo expulsar o demônio emboscado em meu leito?
No momento em que falava, aproximei-me dela, como tocado por um súbito terror de que nesse mesmo instante o monstro estivesse prestes a arrebatar-me. Em meu estado, nem a ternura, nem a amizade, nem as belezas do céu e da terra poderiam redimir minha dor. Mesmo os protestos de amor não logravam efeito. Eu estava envolto numa nuvem impenetrável a qualquer influência benéfica. Minha imagem era do gamo ferido que se arrasta nas pernas trôpegas até um lugar afastado no cerrado da mata, para estender a vista até o arco que expediu a seta mortífera e assim morrer. Por vezes eu conseguia conter o tumulto de emoções que me avassalava, mas por outras era compelido a procurar no esforço físico, na mudança repentina de ambiente, a fuga da minha desordem interior. Foi durante um desses acessos que de súbito deixei minha casa e dirigi-me aos vales alpinos que ficavam próximos, procurando na exuberância da natureza e na imensidão daqueles cenários o esquecimento das minhas tristezas e aflições. Nessas andanças, costumava ir ao Vale Chamonix, que eu, na minha adolescência, visitava com frequência. Já se passavam 6 anos desde a última vez que lá estivera. Nada mudara naquelas paragens, para mim sempre familiares. A ruína era eu. Fiz a cavalo a primeira parte da jornada. Mais adiante, já no sopé dos montes, aluguei uma mula, animal mais resistente e afeito a subidas escarpadas. O tempo estava bom. Estávamos em meados de agosto, quase 2 meses após a morte de Justine, aquela época de maldita memória no calendário das minhas agruras. À medida que me aprofundava nas ravinas do Arve, ia sentindo diminuir o peso das atribulações em meu espírito. As imensas montanhas e precipícios que pendiam de um e outro lado, acima de minha cabeça, o fragor do rio serpenteando entre as rochas e o despencar das sucessivas cascatas que formava, tudo em meu redor soava como uma voz superior que me fez cessar de temer e de amesquinhar-me, identificado naquela paisagem majestosa em que cada movimento, cada fluxo parecia comandado por fios manobrados pelo Todo-Poderoso, Criador de toda aquela magnitude. Entretanto, quanto mais eu subia, mais formidável se tornava o aspecto do vale. Aqui e ali despontavam ruínas de castelos engastados na ilharga das montanhas. À sombra das grandes árvores que montavam guarda ao impetuoso Arve, entreviam-se choupanas, dando um toque singular ao cenário magnífico. Mais adiante, os píncaros nevados dos Alpes eram como sentinelas majestosas de um outro mundo habitado por outros seres e outras raças. Transpus a ponte do Pélicer, onde a ravina, cavada pelo rio, escancarava-se diante de mim, e comecei a subir a montanha que lhe fica ao cavaleiro. Não tardei ao entrar no vale de Chamonix, e outro vale que, sem ser tão verdejante e pitoresco quanto o de Servox, que eu acabava de atravessar, superavam-o em grandeza e majestade. Altas e nevadas montanhas delineavam seus limites, e os sinais de vida humana, como ruínas e plantios, não mais surpreendem a vista. Imensas geleiras margeiam o caminho que lhe dá acesso. Ouvi o rumor tonitruante de uma avalanche e avistei a nuvem que levantava a sua passagem. Ali estava diante de mim o Monte Branco, o Supremo, o altivo, agressivo, majestoso Monte Branco, pontificando entre as agulhas, com sua cúpula dominando sobranceiro o vale. Aqui uma curva inesperada do caminho, ali um acidente natural logo reconhecido, traziam-me à lembrança os dias idos e associavam-me à despreocupada alegria da infância. O próprio sussurro do vento era como vozes da natureza, chamando-me à vida e convidando-me a esquecer as lágrimas. Mas, a inquietude, a inconstância da natureza humana. O deslumbramento logo se desvanecia e eis-me de novo acorrentado aos meus presságios, subjugado a meu inferno interior. Na ânsia de fugir de mim mesmo, esporeava o animal e prosseguia até a exaustão, quando então desmontava e atirava-me à relva, debatendo-me em pânico e desalento. Por fim, ultrapassado o vale, cheguei à aldeia de Chamonix, tomado de extrema fadiga física e mental.
Procurei alojamento e por breve espaço de tempo fiquei à janela olhando os pálidos relâmpagos que brincavam rodeando a crista do Monte Branco e ouvindo o cascatear impetuoso do Arve, abrindo seu caminho entre as montanhas. O espetáculo e os sons tiveram sobre meus sentidos sobressaltados o efeito de uma cantiga de ninar. Coloquei a cabeça no travesseiro e bendisse o sono que chegava. Senti ser envolvido por ele e agradeci-lhe pelo esquecimento que me proporcionava. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que estão acompanhando as leituras pelo canal. Um super beijo e até a próxima!